Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Por incrível que pareça, chegamos na lição 11. Só falta agora duas lições para nós concluirmos e entrarmos depois na lição de Josué. Mas a lição de hoje, irmãos, eu gostaria de comentar com vocês, como de costume, sobre essa imagem aqui. Olha só, aqui você está vendo uma interrogação, aqui você está vendo uma bolinha ou uma balança ou um local, ou seja, o fim de uma caminhada onde você encontra dinheiro e alguns altares, adoração e dinheiro. Do outro lado você encontra um caminho bem estreito e com dificuldades, mas que leva à luz. E aqui vem a pergunta: para onde iremos escolher? Lembra daquele hino que diz assim: dois senhores a seguir, dois caminhos a seguir, dois senhores a lutar. Qual dos dois irei seguir? Há só uma decisão. Ou seja, o caminho largo leva para a riqueza, leva para altares e leva para engrandecimento pessoal. O caminho estreito e dificultoso leva para a glória e para a luz. Essa foi a proposta que o povo de Israel começou a passar. E esse verso aqui diz assim: Moisés voltou para o Senhor e disse: o povo cometeu grande pecado fazendo para si deuses de ouro. Olha só, nesse verso aqui, Moisés demonstra a gravidade do problema que os israelitas tinham cometido. Ele chega a descrever um pecado como um pecado grande, um pecado que, aos olhos de Deus, não teria perdão. Uma vez que Deus tira o povo de Israel do Egito, e chega a dizer assim: quando ele tira, ele logo nos 10 mandamentos, ele mostra quem ele é. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da casa do Egito, da terra do Egito, da casa da servidão. Aí começa: não traz os teus deuses diante de mim. E o segundo, parecido com esse: não farás para ti imagem de escultura. Esses dois mandamentos Deus deixou claro e logo inicial, para com que eles pudessem estar desarraigados, para com que eles pudessem estar isentos da idolatria, do paganismo lá do Egito. E agora, diante disso, eles têm a proposta: estou diante de um dilema, para qual lugar eu irei? Eles infelizmente escolheram o caminho mais largo, o caminho dos altares, o caminho que as riquezas que eles tinham conseguido pelo povo do Egito, agora foi construído um bezerro de ouro, esquecendo-se de Deus, fizeram-se agora para si uma imagem de escultura, e o adoraram dizendo: este é os vossos deuses que tirou da casa do Egito, que tirou da terra do Egito. E aqui a gente nota uma coisa que é bem curiosa. Deus, em sua bondade, teve misericórdia do povo de Israel pela intercessão de Moisés. Porque nesse verso aqui, quando ele fala que ele cometeu um grande pecado, olha o que diz o verso seguinte, a frase seguinte: agora, pois, perdoa esse pecado, ou se não, peço que risques do livro que escreveste o meu nome. Moisés já tinha consciência do livro da vida. Esse aqui, irmãos, eu estava lendo alguns autores, comentaristas, falando que era o livro de registro. Ellen White fala pelo menos por três obras, em duas obras, melhor dizendo, né? Tanto no nome da Meditação de 2002, Cristo Triunfante, e eu vou ler para vocês aqui o texto, e também no Patriarcas e Profetas. Ambos os livros, ela deixa claro que esse livro que Moisés estava querendo desejar ser riscado era o livro da vida. E olha só o que é que ela diz aqui, a primeira obra que eu gostaria de ler com vocês, que está em Patriarcas e Profetas. Diz assim, ó: na oração de Moisés, nosso espírito é dirigido para os registros celestiais, nos quais estão escritos os nomes de todos os homens e fielmente registradas as suas ações, quer sejam boas, quer sejam más. O livro da vida contém os nomes de todos os que já entraram ao serviço de Deus. Se quaisquer destes se afastam dele e por uma obstinada persistência do pecado se tornam finalmente endurecidos, a influência do Espírito Santo, seus nomes serão no juízo apagados do livro da vida, e eles serão votados à destruição. Moisés se compenetrava de quão terrível seria a sorte do pecador. Todavia, se o povo de Israel devesse ser rejeitado pelo Senhor, desejava ele que o seu nome fosse apagado com o deles. Não poderia resistir ao ver caírem os juízos de Deus sobre aqueles que haviam sido tão graciosamente libertos. A intercessão de Moisés em prol de Israel ilustra a mediação de Cristo pelo homem pecador. Essa parte final, quando ele fala assim, Moisés queria que ele tirasse também o nome dele do livro da vida, do livro dos quais eles seriam apagados,
É o livro da vida. O livro da vida é o primeiro livro que dá ênfase aos livros de registro. Se nos registros tiver boas obras, mas com má intenção, o livro da vida ele é apagado e o registro de suas boas obras são apagados também. Então, ele queria, na verdade, ele na intercessão por Deus, ele pediu para que Deus apagasse o nome dele, caso ele não perdoasse aqueles impenitentes. Olha só o que é que fala a meditação Cristo triunfante. Moisés, ainda falando, ensinando a renúncia ao desejar ver-se riscado do livro da vida em favor do seu povo. Cristo triunfante, na página 395. Em suma, Moisés foi aqui um tipo de Cristo realmente. Desejou a morte do que ver o seu povo a perecer. Que amor é esse? Ele descreve o pecado grande, mas ainda assim pede por misericórdia. Irmãos, quando nós vimos o nosso irmão em decadência, não deseja o mal para com que Deus possa puni-lo, mas deseja de Deus misericórdia e peça para que Deus, através de sua intercessão, alcance aquela pessoa. Precisamos ser um tipo de Moisés num mundo que perece, sem amor, sem valor às pessoas e ainda por cima um egoísmo que prevalece constantemente. O Paulo chega a descrever, né? Nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmo. Moisés foi amante do seu povo e desejava muito que eles fossem libertos. Então, esse título da lição, apostasia, apó quer dizer para longe, para fora, e estasia quer dizer afastamento, ou seja, afastamento, estado, posição, afastamento do Estado. E o Estado de cristãos era ter sido tirado. Então, afastamento do Estado de cristãos, ou afastamento do cristianismo. Esse é o sentido real da apostasia. E aí Moisés intercede pelo povo em meio à apostasia dele, para que Deus pudesse resgatá-los de volta e trazê-los para a sua maravilhosa luz. Vamos orar? Querido Pai Celestial, que sejamos o tipo de Moisés, ó Deus, em todos que estão ao nosso redor. Que exemplo magnífico de amor, de altruísmo. Que façamos da mesma forma assim também. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos ajuda a sermos intercessores por todos os nossos irmãos, demonstrando amor e interesse pelas almas perdidas, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, uma ótima semana em sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.